Um big block grande, com um blower grande. Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dick, sou fundador da Feltec, mas hoje eu estou aqui na Feltec USA para mostrar para vocês a realização de um sonho. Esse cara aqui é o Landau do Felipe Andrés, né, que vocês acompanham aí há muitos anos, trabalha aqui com a gente na Feltec USA, já mora nos Estados Unidos há muitos anos. Tinha esse Landau no Brasil desde a adolescência, né, diz ele que vendeu maré e comprou esse Landau, mas isso aí é um outro assunto. A gente não sabia disso aí na hora do currículo dele, mas brincadeiras à parte. O Felipe está construindo esse carro faz décadas, e o sonho da vida dele era botar um V8 Big Block, blower, tudo que dá, e fazer um carro realmente assim, ó, emplacado de rua aqui nos Estados Unidos para andar. Trouxeram agora aqui porque estava com medo da chuva, não queria rodar. No final a gente vai dar uma volta com ele na rua, mas agora é o seguinte, agora nós vamos ver a potência dele, vamos botar no dinamômetro, vamos escutar o barulho do motor. Começando por agora, ó. Bem na hora. Finalmente aí, quantos anos para na tempo, construção aí, uns 20 anos ou não? Ah, se pensar desde o começo Desde do o carro. começo, sim, né? Cara, montou, hein? Realizou o sonho aí. Aham. E, cara, tudo montado na tua garagem lá, assim, né? Com muitos anos esse motor e tudo, as fabricação. Cara, que legal. Bonito ficou, vamos ver se funciona, né? É, mas é isso aí. E se não funcionar, vai até que funcione. É, vamos achar um jeito, né? Cara, mas que legal, meu. Parabéns aí, ó. Agora é... E pior, viu manobrando o trailer aqui, um doce, né? Impressionante. Não, anda igual, sei lá, igual aquilo ali. na rua. Vou dizer, perfeito. Carro de rua, dia a dia ali, dá pra levar a Gigi na escola, Tem né? placa, tem documento, dá pra andar, né? Pior, né? Sem capô a gente sabe que dá, com blower pra fora também, né? Sim. Já andei com CUD um tempão. Cara, que legal. Vamos ter que... Esse carro é muito tri. Olha a placa, que legal, viu? Sorte que deu essa. As iniciais. Sim, mas como é que é o esquema da placa? Explica pro pessoal. Isso aí tu compra uma placa antiga, né? Aham. Que é de... eu não lembro como eles chamam aqui. Tipo, achei essa placa no eBay. Aham. Só que tem que ser do ano do carro, tá? Aham. E aí eu liguei lá, achei a placa, liguei no CRVA, DMV no caso. Ó, eu tenho a placa LDU não sei o que, tá aí o cadastrado do carro, não tá. Comprei a placa por $15, fui lá, Botou. quero essa no carro. Aí deu certo. Por um acaso achei LDU, né? Porque nem se eu quisesse. Sim, E era a única que tinha pra vender quando sim, eu fui lá. Landau. É. Que legal. Bah. Vamos mostrar o carro funcionando aí. Seu Felipe, e agora? Vamos ver, né? Tá nervoso ou não? Não tô. Não. O Felipe é o seguinte, ele passa todo santo dia um carro no dinamômetro aqui, né? Hoje é o teu. Hoje é o meu.
Quando eu passei o Maverick, eu tava nervoso, viu? É, eu ia dizer, o primeiro que tu passou teu foi o Maverick, né? É, que lá foi, né? Não sabe, vai saber, né? É. Mas esse aqui é pra dar tudo certo, né? É. Se vai aos pedaços, a gente já sabe o que tem que fazer, né? Mas, cara, mas é legal ver um carro assim que tem tanta história, né? Uhum. Até, tu já contou, já fizemos vários episódios mostrando a história desse carro, mas acho que é sempre legal contar pro pessoal, porque é um Landau brasileiro, né? Literalmente veio do Brasil. E ele aqui nos Estados Unidos, exatamente como ele é, não existe, né? Ele é único, né? Então, os americanos devem olhar assim, que coisa diferente, né? É, eles não entendem porque é uma mistura, né? Se tu pegar o Galaxy 66 americano, que é o nosso 67 lá, é o mesmo carro. Até aqui é o mesmo carro. Eles mudaram a frente. Só mudaram a frente. É. E a traseira é a mesma coisa. O 4 portas pegar até aqui é o mesmo carro. É. Mudaram a traseira. Daí eles não sabem, porque a lanterna traseira é do Lincoln 72, mas aí tem o interior é do Mercury. Ah, é? Eles pegaram uma mistura de coisa e foram fazendo, sabe? No Brasil isso? No Brasil, o Landau, essa aqui é a calota do Lincoln 75. Ah, é? Aí a mira eles pegaram do Lincoln e viraram. Aí fizeram pro Landau, sabe? Ah, eu não tinha pensado nisso aí. Esse símbolo aqui... Esse é exatamente o símbolo do Lincoln, tá? É Esse o mesmo. Só que a mira do capô eles inverteram. do Lincoln é em pé, né? E o Landau eles viraram. Cara, isso aí eu consigo imaginar a engenharia na década de 70. Pessoal, precisamos assim, fazer um logo aqui, nós temos essas ideias aqui. Não, pega aquilo lá e vira 90 graus e ninguém vai perceber que isso aí O que sobrou nos Estados Unidos ninguém quer, mas no Brasil, lá eles dão um jeito. É tipo isso. Não, mas o carro tá bom, só vamos mudar um pouquinho a frente, um pouquinho a traseira que vai ficar legal. Então, tipo assim, friso, para-choque, farol, isso não existe aqui pra comprar. Ou acha lá usado, não tem, né? Não consegue comprar. Sim, não, daqui, não, né? Aqui não é nada, eles não são iguais a eles. Nada. E é muito característico, né? É. E tu comprou esse carro que ano mesmo? 2008. 2008. E aí tu veio pra cá em 2017, né? E esse carro tava no Brasil todos esses anos, literalmente esperando pra vir. Esperei 7 anos pra trazer ele pra cá. Pra trazer o carro. É legal, porque quando o cara vem... Eu também vim pra cá em 2017, então a gente meio que chegou quase na mesma semana, né? Exatamente. Por coincidência. E tu fica, nos primeiros anos, tu fica assim, se adaptando. Eu não quis trazer o carro de imediato, porque eu queria ter documentação certinha, eu não tinha espaço pro carro. Sim. Então, vou deixar na rua? Não, né? Deixar lá. Não tinha dinheiro pra fazer o carro. Sim. Então, né, a gente foi esperando, até realmente acontecer, né? Cara, mas fiquei ansioso pra todo esse tempo sem o carro, né? E aí tu fez no Brasil, antes de ele vir, alguma pintura, não digo pintura, mas tu fez... Não, eu reformei o carro inteiro, né? Aham. Então, chassi, par de baixo, sim, tirou inteiro. Cofre, elétrico, fiz tudo lá, né? É. Na minha oficina, não tinha lá. Né? Troquei vinil, poli todos os frisos que tinha, recuperei friso. Esse é um pepino desses carros, né? Ele apodrece meio que embaixo aqui, né? Porque se deixar no tempo, ocupa muita umidade, ele não respira o teto, né? Aí começa a erguer bolha embaixo, ainda mais aqui, né? Onde acumula água. Tipo, a água entra aqui no vidro, né? Porque olha só a malandragem do Landau. Se tu tirar o vinil, tu enxerga um corte aqui, ó. Porque originalmente o Galaxy no Brasil e o daqui não tem um vidro pequeno. Então o Brasil fez um enxerto. Então se tu tirar, tu enxerga uma emenda de metal para botar o vidro pequeno. Então eles realmente usaram uma matriz americana, assim. Usaram. Eles só enxertaram um vidro menor. Isso. Que o LTD, que é o vidro grande, não usa, né? Só o Landau usa o vidro pequeno. Aí se tu tirar o vidro, tu enxerga a emenda. E aí o que acontece? Não, imagina, né? Linha de produção da década de 70 no Brasil. Solda aqui e pau, né? Sim, aí acumula água aqui embaixo, ó. Não, aí o engenheiro teve ideia desse vai... cara, bota um vinil por cima. Os caras vão achar que é bonito. Exato. Né? Aí vamos... Só que aí quando desmontamos a gente fez tudo direitinho, né? Sim. Demos certinho e tal. Mas originalmente não é perfeito esse teto aqui, né? E tu quis deixar a marca aqui do... Isso tu fez de propósito ou ela já tava assim? É dele. Era dele? Esse lado é dele, tá? Essa faixinha aqui é original, tá? Ela é branca. Não, desculpa, é preta nessa cor. Ela para aqui, segue. E só que só um lado do carro tinha isso. Não sei se ficou no sol só de um lado. Ficou tipo... Né? E eu não quis tirar, porque foi a identidade do carro, eu acho, sabe? Sim. Tudo é fácil pintar, né? Agora acham assim, deixa assim. Sim. Aí a gente fez o carro inteiro, ele tinha uns podres do tempo aqui, normal, né? A gente fez tudo, aqui atrás a gente reproduziu de volta. Porque eu tive que pintar o carro daqui pra baixo, ó. Sim. Pode ver que isso aqui foi uma esponja. Pega a esponja e tu vem fazendo isso aqui, ó. É? Do fundo e tu mantém. Pra tu fazer o blend da tinta, né? Aí aqui a gente reproduziu, lixou.
lixou o fundo, né? E invernizou por cima pra manter. Que na real o detalhe é legal, né? Tu vê o carro gastão assim, Sim. mas tu vê os detalhes do carro friso, alinhamento, tudo fudeu. Isso, mas aí a pátina mantém, né? Eu acho essa ideia da pátina muito legal, assim, tu deixar dele... Aí tu aplicou um verniz semibrilho. Inicialmente fez verniz fosco, né? Pra não brilhar. Só que tu botava o dedo, ficava marcado. E aí? Daí a gente lixou e chamou um verniz brilho e lixou o verniz. Ah, lixou o verniz. Lixou o verniz. Se olhar daqui, olha pra fora, ele tem um brilho ainda, ó. Mas ele Só que não marca mais. Mas lixar foi foda, porque... É uma lixa d'água fininha, mas tu enxerga as marcas. Não dá nada, faz parte do carro, sabe? Que legal. E a ideia do motor aqui, como é que foi? Cara, eu não conheço um V8eiro doente por V8 que não quer um blower na vida, né? Correto. Não existe. Correto. E quanto maior, Estamos melhor. de acordo. É igual que tem, quanto maior, melhor. Tá? Então eu queria um big block grande, com um blower grande, pra andar na rua. E aqui não tem estresse, igual no Brasil, né? Pra andar. Tu vê, isso aqui é um carro de rua emplacado, vocês viram a placa ali. Acabou de pagar o documento, né? $70? Não, $26. $26 por ano. Barato. E aí, tipo assim, vou fazer caber, né? Tanto é que quando eu montei o carro no Brasil, antes de vir embora, eu vendi o meu 347 que eu tinha lá e eu deixei sem o motor. Porque eu sabia que eu ia montar o motor aqui, né? Claro. Que não tem valia igual lá, né? Sim. E aí eu fui adquirindo as peças ao longo dos anos, né? 8 anos comprando peças. E aí esse motor tu comprou ele feito já ou tu comprou zero? Não, comprei tudo as partes, eu tudo montei. As peças zero? Sim, usadas, zero, sim. Tudo zero. Tudo zero. Mas eu montei, né? E é um motor que quantas polegadas é? É 547. Isso dá... 9 litros. 9 litros. Eu ia fazer um 598 dele, que é 10,5. Só que quando eu comprei o blower, na época era um blower menor, aí ia ser muito motor, pouco blower, né? Aí eu, vai ser esse número mesmo, né? Teve que fazer 9 litros aí, não deu pra fazer um 10,5. Não deu pra fazer um 10,5. O lado bom é que esses motores gostam de girar, né? Eu deixei menos Então, qual curso. que tu acha que vai ser o limite de rotação dele? Eu acho que 8 pila ele vai estar... 8 mil? Vai estar com vontade. Cara, com um motor de 9 litros, girar 8 mil. Né? Se for pensar, olha na tecnologia, né? A M5 ali, né? Que é um motor que gira 8,700, a gente fala assim, meu Deus do céu, é o fim dos tempos. Mas lembra que isso aqui, o virabrequim tem 4,3 de curso, né? 4 polegadas, ponto 3, isso é 100 e... Então é grande, né? 110 milímetros? Não. Quanto tem de comprimento de biela? 6,7 polegadas. Caramba, quanto é que dá esse milímetro? 120 e poucos? Sei lá, é que eu sou o cara, nos meus carros tudo em milímetros, biela, não é em polegada, a maioria. Quanto? C4? 6,7. 6,7 polegada. 170 milímetros de biela. Isso aí. Por 4,3? É. Quanto dá o RL disso aí? Não fiz a conta. Quer dizer, eu fiz, mas não lembro mais. Então é 6,7 dividido por 4,3. É 1,56. É um RL bom. E o pistão é 4,5, né? Sim. Se derreter um pistão, tu faz 2 up. O tamanho do pistão. Sim, 1,5 litro por pistão. Não, minto. 1 litro e pouquinho. 1 litro e 100. 1,0. Naturalmente, esse motor sem o soprador, ele tem que fazer uns 800, 900 cavalos, porque os cabeçotes são muito bons. Os cabeçotes tem muito fluxo. E quanto tu acha que vai dar de pressão aqui? Essa pilha é para 1 quilo. 1 quilo? Vamos ver se vem. Caramba. É o seguinte, então, se vier 1 quilo e o motor tiver esses cavalos, o blower rouba uns cavalos, né? Vamos falar, sei lá, 300, não sei. Aí o câmbio tira mais um pouco. Se vier de roda uns 1.300, tô feliz. Te lembro, é óbvio que é um projeto bem inferior, né? Mas o Cuda, assim, o Cuda tinha 300 e poucas aspirado, né? Aí botamos o blower com 1 quilo e pouco em cima, deu... Era 1 quilo. Deu 500 e pouco, né? Mas aquele motor não era eficiente. O motor era ruim, né? Um cabeçotezinho de prateleira, não tem nada demais. Nada diferente. E a metade do tamanho disso aqui, né? Mas aqui tem uma coisa do Cuda, né? O que é? A lenta por ponto que a gente desenvolveu do Cuda. Porque não tinha jeito de estabilizar a lenta daquele carro lá. Eu disse, cara, vou fazer um negócio na Fueltec ali, vou ficar fazendo ponto, brigar pra... Se ele subir de, tipo, 1000 RPM, ele afunda o ponto. Se baixar, sobe o ponto. E ficou fazendo isso. E meio que funcionou bem, né? E eu achei bem o limite do surge e dessa briga de ponto. Então, de vez em quando ele fica brigando ponto, depois ele começa a surge. Aí ele para, ele continua, sabe? Aí ele fica oscilando, né? Bacana. Não, e cara, manobrando o carro aqui tá uma delícia, Não, né? original, bota em drive ali Que câmbio que tá aqui? TH400. Tudo ajuda, né? Tá, e o que é a tua ideia agora? A gente tá aqui pra acompanhar, né?
Hoje tu é o maestro, o cara que paga a conta e ainda o que acerta, né? Porque normalmente ele é só o cara que acelera e às vezes dinamita, fura o teto, acontece uma coisa do lado, ele só sai caminhando e diz, eu sinto muito. Valeu, tchau. O pessoal andou perguntando como é que a gente resolveu o problema da marcha lenta. Porque tinha um episódio anterior, né, que a gente ficou brigando lá e brigando. Isso é importante explicar, ó. Estamos tentando achar um acerto de rua desse carro aí, né? O negócio é tão racing. Tá difícil. É muito forte. É muita borboleta. Ele é muita borboleta e aí ele fica num on-off assim e quando tá engatando o drive do câmbio, no caso a ré ou pra frente, o peso que tá fazendo tá deixando ele naquela região ali com combustível errado. Que o surge de marcha nele é tão alto, ele oscila de 1.200 a 2.500. E quando isso acontece, o vácuo muda demais. E aí quando tu faz a lenta por vácuo, por MAP, tu acerta a marcha lenta, quando tu bota o motor em carga, ele entra naquela zona, só que tá pobre. Aí quando tu acerta, quando o motor está em carga, ele fica rico demais em marcha lenta. Aí tu fazendo por TPS, só que o motor não sabe que o motor está em carga quando está por TPS. Aí ele morre também. Então tá difícil, né? É que aí ele entra a bancada B junto, né? Não, é pra estar desligado. Não, ó, ali nos 500 RPM tá ligando a bancada B junto. Vem no mapa lá, é pra estar tudo zerado. Deixa eu pensar. A gente tinha um bloco aqui atrás, né? Com as mangueiras de combustível. Com os injetores presos aqui separado, né? Que é o nosso bloco de blower nos Estados Unidos, né? Aí as mangueiras saíam lá de baixo e entravam aqui no chapéu, né? Só que tinha uma mangueira longa assim, uma curta. E acho que o injetor não tinha força não tinha vácuo para puxar o combustível. E aí ele secava e ficava pobre, não interessa o que fazia com o mapa. E se vocês quiserem confirmar, vocês podem ver que eu falei exatamente isso no final do vídeo. Nós ficamos aqui batendo a cabeça, caramba, mas por que esse negócio, né, não consegue controlar na lenta e a baixa? E aí a gente foi se ligar de uma coisa que, na verdade, os injetores, da posição que eles estão, eles têm que encher essa mangueira, né? Essa mangueira de combustível aqui que sai do injetor e daqui fica com baixa pressão, né? E quando zera o MAP aqui, vamos dizer assim, quando ele baixa a rotação ali, o MAP zera, ele para de puxar combustível, o combustível fica preso aqui dentro. Literalmente para de sugar o combustível porque antes precisava do vácuo. Né? A gente falou, chegou a essa conclusão, e aí realmente, aí botou os injetores aqui em cima, né? E aí tirou aquela mangueira, porque na verdade o que acontecia? Ele ficava enchendo a mangueira, enchendo a mangueira, enchendo a mangueira. Quando dava um vácuo maior, ele chupava da mangueira e ficava rico. Aí daqui a pouco ficava um instantâneo pobre, né? Ele ficava rico pobre, né? Eu até montei a pressão de combustível para ver se ajudava, não mudou nada. Aí eu resolvi botar aqui em cima. Aí botou os FT Injector, na verdade eles estão escondidos aqui em cima, tu nem só enxerga o conector ali, ficou muito legal. No CUDA eu até deixei mais exposto porque eu queria fazer uma propaganda maior, né? Mas eu tenho eles embaixo, né? Sim, exato, que dá pra ver os injetores aqui embaixo, né? É que aqui botou 16, aí também essa outra vantagem que com os de baixo dá pra equilibrar por cilindro, né? Exato. Na verdade foi por único motivo, né? Se eu andar só com o de cima vai funcionar. Sim. Mas vai ter que ter um trim no outro, não é possível que não, né? Não tem EGT, né? Não tem. Então tem que ser na vela mesmo. Sim. Você vai, cada passada é uma vela, né, pra olhar. E a válvula de lenta eu botei aqui. Mangueirinha aqui, eu também não tinha espaço. Sim, aqui botou uma válvula de lenta, podemos falar que é de Ferrari, mas também é de Kombi, de Vectra, de Maré. Tá aqui embaixo ali, ó. É uma válvulazinha da Bosch. É muito boa. Falando nisso, tu trouxe a outra pra mim? Não sei. Talvez não. Acho que tá lá em casa. Nós vamos precisar dela. Mas tá lá. Cara, mas e o chapéu tu tinha um de fibra de carbono também, né? Tinha. Que era do mal, né? Mas, cara, aquele troço lá oscilava tanto a lenta, o chapéu mexia. Aí começou a soltar o carbono por dentro, lembra? Ficou naquela minha peneira, no meu filtro de tela. As borboletas não velavam direito. Sim, porque não é estruturado, né? Assim. Lá pra corrida, né? Aí eu resolvi tirar e aí comprei um de alumínio, né? Sim. Também progressiva a borboleta, né? Sim, porque esse é um esquema, ó. Muita gente pergunta por que é progressivo, né? Porque o que acontece aí, tu dá a lenta, acelera aqui, manobra, assim, só nessa aqui, ó. Porque olha o tamanho, né? Aí quando vai pra dar os HP mesmo, abre tudo, ó. Sim, porque lembra, é muita área, né? É muita área. Então se quiser dar uma... vou sair desse sinaleiro de boa. Vou abrir tudo isso aqui de ar. Na verdade, isso aqui é assim, a gente vê quantos HP os carros de arrancada com esse tipo, 3 borboletas desse tamanho aqui, vai dar o quê? Uns 3, 4 mil cavalos? Sim. 3 vem fácil, né? Então, teoricamente, aqui para 2 mil cavalos, 2 aqui estaria... Sim. Talvez até Os caras até vendem os block-off, né? Pra tu fechar. Sim, eles fecham mesmo. É só pra ficar bonito. É só de enfeite, né? Mas eu queria que fosse opcional, né? Porque quando eu abrir as outras aqui, é porque vai estar no tudão, né? Sim. E tu anda só com essa, né? Sim, é muito... É on-off, assim, né? É on-off, isso aí. É muito ar. Cara, que tri... E aí tem a roda fônica lá embaixo, um sensor de fase aqui. Escondeu as bobinas. Tá aqui, ó. Bem escondidinha. Aqui. Embaixo umas
Smart. Smart Coil, nossa. Cara, show. Então tá, vamos lá, vamos ver esse negócio girando aí. Eu acho que tu tá mais ansioso, Eu gente. tô. Primeira coisa agora é acertar ele de baixa, o motor encarga um pouco. Aí quando ele tiver faceiro, a gente dá a passada de verdade, né? Combustível. Ah? Tem que tirar um monte de combustível. Sim, porque o cara não sabe, né? É tudo, não é um mapa padrão. Mas tá bem liso, né? Já chegou a botar os bicos de baixo ali? Tá. E nós estamos com 8 PSI aqui. Ó, a situação é a seguinte. Eu vou trocar as velas para poder fazer uma leitura limpa do motor. Agora que essas velas são desde quando eu liguei a primeira vez, né? Então elas são bem ricas. Então, como eu não tenho EGT nova e uma passada de uma primeira marcha, vai me dizer muito o que está acontecendo com o motor, né? Tipo, a sonda é um número para mim. Será que o número está correto? Será que ele quer mais rico, mais gordo? O que a vela está me dizendo? Quantos pontos eu preciso tirar ou botar, ou coisa do tipo, né? Então, com o jogo de vela nova, eu consigo fazer essa análise. E o meu mapa está bem perto já do que deveria ser. Então eu quero ver se meu target está correto de sonda. Se isso aí estiver certo, nessa passada de só uma marcha, eu vou olhar as velas e eu faço a correção que eu precisar fazer. Aí eu consigo fazer uma passada completa, né? Pra gente ver os números de verdade do motor e com mais carga como é que ele se comporta. Então isso é uma análise importante de fazer, né? Como eu estou no dinâmico todos os dias aqui, então às vezes além de acelerar, quando não tem ninguém, eu faço o acerto dos carros hoje já. Então a gente já pegou uma boa base do que o motor gosta, o que ele não gosta, onde é que a gente mexe para ficar perfeito, né? E aí depois um teste melhor na rua, porque o dinamômetro hoje eu consigo escolher a carga que eu quero. Então só que eu não sei se essa carga do dino representa o que acontece na rua, como o carro é pesado, coisa assim. Aí tá perto. Aí na rua eu consigo dar uma banda e ver o que ele faz, né? Vamos ver o que dá. Demos uma rodadinha então já, tá bonito, hein, cara? Eu quis deixar um copo de água ali em cima para mostrar como o motor estava. Nunca vi um V8 tão alinhadinho assim, de não vibrar. Pá, quando eu digo, né? O Ford, né? Exatamente. Não tá esquentando, não é? Claro que não. O que tá esquentando é a peça da Chevrolet, o câmbio. Ah, é? O câmbio tá esquentando? Tá com sensor ali ou não? Chegou a 195 aqui. Fahrenheit? É, 90 graus. E o motor de boaça. Sim, e essas velas que tu tinha aqui eram de vela de tempo de rodando, né? É, desde quando eu liguei o motor, né? Sim. Tu botou a mola aqui dentro? Botei. Porque essa aqui é a válvula de marcha lenta, ela tava sugando e podia fechar, né? Sim, eu acelerava, a mangueira fechava todo. Agora o que tá fazendo? Trocando as velas, botar um jogo de vela nova pra dar uma puxada. Aí eu vou dar uma puxada de primeira marcha ali, 1, 2. Ver se tudo bonitão, olhar girar as velas. Quanto? Vou trocar 7 bico ali.
Quero ver se o motor ainda quer ir. Quanto tu girou agora? 5.000 assim? 5.300 foi. Quanto deu de pressão? 10 PSI. 0,7 bar. Porque ele dá... Não, ele dá fixo, vai dar isso então ou ele vai dar mais? Não, ele vai dar mais. Ele vai ganhando com a RPM? Sim. Se der pouca pressão, o indicativo é que o motor é muito eficiente. Sim. E ele precisa de mais ar. Isso é bom, né? Sim, porque aqui é tudo calculado, né? Essas coisas. Aqui é um blower 1671, né? 14. Então, vou falar assim, existe uma conta, né, que tu usa. Um blower 1471 para um motor de X polegada, X RPM dá tanto de pressão, né? Só que se o motor é bom, tu não vai ter toda a pressão. Porque o motor é tão eficiente que usa tudo, né? Sim. A mesma coisa é uma turbina. Tu engolir a turbina, digamos assim, ela só vai dar 1 kg porque deu a potência dela, né? Que é a mesma coisa também. E ali estacionou em 5.300 e ficou, né? E eu não dei mais borboletas, tava 40% TPS. 40 ele chega a abrir já as outras, será? Abre. Acho que já. Mas é pouco, tá? Porque eu sinto no pedal. Sim, ele muda bem o peso, né? Mas por enquanto tudo lindo. Né? Ontem à noite tirei a tampa de válvula para garantir que tava tudo bem, tudo perfeito. Sim. Uma coisa assim, nem... aqui nos Estados Unidos é muito conhecido, né? Tipo assim, esses motores já são muito bem desenvolvidos. Aí na parte da eletrônica, assim, cara, a gente passa tanto carro aqui, né? Mas assim, quantos anos nós temos esse dinamômetro aqui já? Desde 2016, 17, eu acho. Uns 9 anos, eu acho. Por aí. Esses dias o Luiz fez a conta, quantos carros nós já passamos aqui. E nos últimos, quantos anos tu tá aqui? 3,5. 3,5. Ano passado eu sei que a gente passou 140 e poucos carros que a gente computou, né? Pagos. Então, Sim. fora os nossos. Sim, que passa. Então assim, Felipe aí deve ter mais de 1.000 passadas. Com certeza. Acelerado no dinamômetro, milhares, assim. Cada carro é, sei lá, uma média de 10 passadas. E uma coisa que é legal, assim, é o seguinte, o dinamômetro aqui, 90% das pessoas que vêm é porque eles têm ou um desafio muito grande para resolver, ou porque é um projeto novo, tá? Assim, e aí, ou seja, quando é um desafio muito grande é porque eles têm um problema, coisa assim que eles não estão descobrindo como resolver, e aí normalmente a gente consegue resolver, né? Pela nossa experiência. Então a gente adquiriu muita experiência, assim, de achar problema. E quando é carro novo, cara, a gente checa tudo, assim, as 2, 3 primeiras horas antes de passar o carro no dinamômetro, a gente fica checando as coisas, né? Então, assim, o que a gente pega de coisa antes sequer de funcionar o carro, então, normalmente é raro ficar brigando com uma falha no dinamômetro, assim, a gente normalmente resolve antes e aí quando vê vai passar já tá certo, né? E então, também é muito raro, não importa quem vem no Dino, qual empresa que é que montou o carro, a gente sempre acha um troço. Pode ser mínimo, mas a gente sempre acha uma coisa. Mas a prova disso é que quando a gente monta os carros, a gente sempre acha um troço também, né? Sempre quem acha que montar um carro vai sair perfeito de primeira é impossível, né? Ou, sempre vai ter algum desafio, alguma coisinha que tem que arrumar, melhorar. E o bom de eu estar todos esses anos de dinamômetro, eu alguns carros já faço sozinho, né? Sim. Carro forte, assim. Então o cara pega o tato, eu sentado no banco do motorista, eu sei se o carro tá vibrando, se não trocou de marcha. Isso é uma coisa que o bundômetro funciona, né? O Luiz tem também um talento muito grande, né, de acelerar os carros e sentir, não, falhou, ele até brinca, falhou número 2. E o Felipe assumiu esse lugar aí nos últimos anos agora bem com esse tato, assim, com a bênção do Luiz, né? Porque não é qualquer um para receber a bênção do Luiz também, não. Ali foi diferenciado mesmo. Mas mas tem que ter um sentimento. A oportunidade é boa e o cara aprende muito, né? É o bundômetro aí. Bundômetro. Tá. Vamos lá? Vamos dar ali uma passada. Sumiu o gráfico. Sumiu o gráfico ali. Meu Deus, na hora, hein? Tu tinha dado um two-step nesse carro já? Não. Nada? Nada. Tá bom de chute, hein? O chutômetro tá bom. Ele falou que ia passar 1, 2 e tirar, ele tirou na 1.
Deu 1 kg de pressão, né? Girou 8.200. 8.200. O câmbio demorou para trocar. Até eu vou trazer a Shift Light antes. Sim. Que ela tem um delay. Eu lembro uma Maverick que tinha 1000 RPM de delay na troca. Depende do tempo, né? E o pressão de óleo 80 PSI bonitão, né? Estável, câmbio perfeito. O motor foi... Vou dizer, o two-step, o som foi bonito, porque... E eu botei o randomizer também, né? Pra ajudar. Sim, o de ponto, né? E eu tirei 3 graus agora. Vai saber, né? Quanto tem de taxa esse motor? 9,5 baixo. Dá pra dar ali ponto. Show. Mas eu tirei pra garantir, né? Dá sempre pra repetir a passada quando tá tudo bem, né? Sim. Show. E aí? Bonito log, né? Bonito. A sonda foi uma linha. Tá bonito, vamos ver esquerda e direita estão em cima da outra. Boa. Aqui ele fica rico, depois do two-step. Mas minimamente. Mas pouca coisa, né? Olha as velas. Eu botei combustível no 5 e no 6. Pra deixar elas todas iguais, Mas né? tu botou combustível como? Por em cima? Só embaixo. Só embaixo? Sim. Pra deixar elas igual. Quantos milissegundos tá de bancada de baixo ali? Sim, isso é muito bom, porque tu consegue realmente botar no cilindro embaixo, né? Por isso que eu queria botar 16 injetor. Não precisa, né, pela potência, mas tu tem a habilidade de fazer. E tá aqui a 3 milissegundos. Sim, já tá numa faixa bem linear do injetor. Sim, só botar no 5, 6 e eu deu, tirei né? aqui, tirei um ponto de sonda, de lambda. Porque foi uma passada curta, então a vela não vai ter calor, né? Sim. Aí eu vou dar a passada completa agora e botei 2 graus de ponto. Não mostra nada. Quantos por cento tu botou de combustível a mais? Não botei combustível. Não. Aqui 5. 5. Então, só pra ter uma ideia. Essa é a vela, cilindro mais pobre, que tem mais calor na vela. Pro cilindro mais rico, que tá, nem pegou, nem trocou a temperatura dela. Ela tá com cádmio ali, tipo cromada ainda. Vamos ver na passada completa que ela vai tomar um calor de verdade. Apesar que a passada foi... É que ela foi longa, né? 2 segundos, né? Quanto? 2 segundos. 2 segundos é rápido, né? Já não é tão curto assim, né? Mas... E eu acho que trocou de marcha, tá? Trocou de marcha? Só que ele ficou pendurado no conversor, então. Não, mas a gente deu pra escutar de fora bonitinho assim, trocou e aí tu tirou. Tá, tudo bem, pode ser. Mas aqui então ele trocou, ele demorou a passar no caso, né? Demorou pra passar, mas trocou. Tá, eu baixei um pouco o meu Shift Light pra eu ter esse delay, pra ver se ele volta. E aí tu vai deixar uma segunda inteira agora. Vou até a 3. Até a 3. Se eu fizer a 3, se eu achar que tá trio, eu toco a 3, senão eu paro. Sim. E aí a gente reavisa esse cara de novo. Botou um jogo de vela novo? Vou botar. E botei 2 graus, porque não tem nada de ponto. Apesar de for curta, mas não tem nada. Sim, 1 kg de 15 PSI, né? Meu Deus do céu. Não tem taxa, né? E eu tirei o ponto, porque eu tava com medo, né? Mas dá pra dar ali. Então eu botei o ponto de volta que eu tinha antes. Vamos ver o que ele faz, mas tá bacana. Eu vou tirar uns 50 centavos do mapa aqui, pra correção ficar bem menor. E deu. Aí vamos de novo. Quando os câmbios esfriam um pouco. Arruma o datalogger ali, os canal. Sim, sim. Dá pra te fazer aquele, o default, sabe? Aqui, ó. Pelo menos ele reconfigura. Engraçado porque eu não troquei essas escalas. E meu drive shaft não funciona, nada, não lê nada. Não? Como se não tivesse ligado. E tá conectado, eu leio onde o gap tá certo. Talvez a entrada não esteja certo. Vou olhar, porque é importante para ver se o compressor tá escorregando e tal. Vou acertar aqui então. E tu vê, né? Se ele tivesse girado o que eu queria, trocado, eu ia girar 15 PSI, que era o número. Eu fui a 8 e bico e já gerou 2 PSI a mais. E pelo jeito ela gostou? Não sei se gostou. Tava caindo ali, ó. Mas quando é uma passada curta assim, é estranho, né? Eu vou, com a passada completa a gente vai entender melhor. Tá. Com licença. Senhor. Isso aqui eu tenho que sentar aqui dentro, né? Cara, esse aqui vai ser o dinamômetro mais confortável que tu vai andar outra vez. Não, ele já entra com bracinho pra fora aqui, tem ó. que andar ali, né? Passar no dino aqui, ó, com o braço pra fora, com a traqueia do marcha. Caramba. Vamos dar ali, ver se eu não me atrapalho nessas alavancas aqui. Pois é, quer que eu faça algum pra ti, não?
A bolsa do xixi, ele tá ligando ali? Não. Não. Ah, não. Você já vem de fábrica com a bolsa de xixi, né? Quando vem, já tem o acessório. Tem a bomba d'água? Cara, mas não vibra o carro, é impressionante. É calça rígido? Tem, né, de agora de poliuretano, né? É. Mas o carro é tão bom de chassi que... Bom. Log. Ah, O log. Segurou o dinamômetro. O dinamômetro segurou, né? Ah, deu um medão, né? Ué, estranho. Enfiou certinho. Só as passadas foi mais longa. Vamos ver, mas gostou do ponto, ó. É. Ele tá mais pra cima o tempo inteiro. Vai, mas dá uma enfiada de marcha ali. Legal muito, né? Tá vindo. Cara, e a 3 que ele ia pegar os números, né? Que é 1 para 1. É. Cara, Tem problema. o bagulho é foda. Cara, ô, mas que suavidade. Suavidade assim que não parece estar sofrendo nada, né? Não. Não, não tá, né? 1 quilinho de pressão. Sim. É. O tamanho do motor, né? É um sopro. Nada como um blower, né? Two-step é na hora, né? Bah. Two-step é 10 PSI. 10 Sim. PSI. Pô, na hora, né? Acho que eu vou trocar o da Mercedes. Calma, Denis, não te emociona. Vamos pegar um log. Estranho que o Dino parou cedo. Ah, bonito, hein? Só se eu apertei o spacebar sem querer, sabe? Não, eu acho que a velocidade, o RPM final do dinamômetro deve estar Não, eu segurando. subi. Mas tu subiu pra quanto? Porque tá 1400 ali, ó. Não, é que eu baixei, eu parei a tela aqui, né? Não, mas ó, vai lá no... Aqui, ó. Ali, ó. Ué, mas que estranho. Eu botei aqui, ó, a velocidade. Tava aqui É. em cima pra não pegar. É, tem que subir aí. É. É aí que tava. Que estranho, velho. Eu mexi aqui antes, ó. Pra trazer a tela pro lado. Não, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? Não. É, mas é esse ali que segurou, claramente. Tá, beleza. Então É. não tem mais cavalo ali. É. Vamos olhar as velas desse e daí a gente dá uma completa. Sabe que você arranjou um problema, né? Que é? Que agora o CUDA tá sendo restaurado. Ah, ele não Ah, tem, não são tem um Na hora motorzinho que novo pro voltar CUDA, o né? CUDA pra cá, tu sabe que você vai ter um problema, né? Porque tu vai Tem ter problema. que fazer aquele blower soprar igual esse. Ah, mas não vai. Vai ter que... Sabe, eu sei qual é a solução, né? Não, sim. Ford. Só Ford Swap. Não tem errada, né? Aí vai abrir no meio a carroceria. Não tem nenhum motor que dê botar aquele carro que... Nenhum Dodge que aguenta, Não, tem. Qual que é o... Não, tem os modernos. Mas moderno é legal. Legal é o blowerzão pra fora. Mas eu vou te falar, cara, pro CUDA lá, não precisa, 600 cavalos não precisa mais que esse. Não, eu sei, mas pô, É. soprada dessa ia ficar bonita. É que lá o câmbio não ajuda, né? Cara, Aqui eu tenho que mudar a relação desse câmbio. É. Porque a primeira é 2,48 e a segunda é 1,48. tudo é bem muito que ele lambeu longe, todos sabe? os parafusos, né, pra fazer esse carro, né? É. Todos os parafusos é lambido, lustrado. Sim, o carro inteiro é. Tá nem quente, as ventinhas estão devagarinho. Viu? Fala agora. Ah, sobrou espaço aqui ainda. Ah, deu uma corzinha, deu um calor agora, né? Mais ainda, né? É, mas eu acho que essas aqui estão muito limpas, parece que é a cor de vela de metanol. Não pode ser tão limpa assim. É. Não, mas aqui é parecido. É, pegou um calor mais forte nessa aqui, né? Essa aqui também, ó.
E é os cilindros que eu tenho combustível não adianta, eu botei um pouco. Vai ter que botar mais, né? Olha só, aqui se pegar assim, uma mais fria, uma mais quente, ó. Essa aqui ainda cromada e essa aqui com um certo calor, ó. Não tá demais assim, né? Não tá, mas tá diferente, né? Mas tem que igualar. Tem que igualar. Até por isso tá querendo mostrar um pouquinho de ponto, ó, tá vendo? Tá querendo queimar o carry aqui, ó. Tá shine ali embaixo, ó. Isso aqui também, ó. Querendo queimar, ó. Vai ter que acertar até... mete uns 15% pra ver se ele vai pro outro lado. Eu botei só 5, agora eu vou... Porque realmente, cara, o blower, assim, a maneira como ele distribui de cima pra baixo é muito irregular, né? Vai onde puxa, né? E tu não tem placa, tu tem placa no meio ali, não? Tu tem aquela placa assim que distribui... Não, porque... Não tem. Não só tem, os né? screws. Só os screws aqui. O meu, na verdade, o meu é abertão assim, né? Sim. Só que igual, tu não consegue ter um Sim, porque fino, ele tritura da onde vai, né? O meu target tá 78. Ele tá, vamos dizer assim, no lado... É que ele tá jogando combustível pro lado errado. Tipo assim, ele... Eu vou manter o target, que eu prefiro que a vela fique assim. Sim. Né? É safe pra andar. Mas é que se tu botar nesses aqui, vai começar a tirar desse, aí vai igualar. Sim, eu vou botar só nesses, né? Eu não vou mexer no mapa ou no meu target. Tá. Mesmo assim tá bonito, né? Aí que tá fazendo ali, pegando os injetores de baixo, da bancada de baixo, que a gente consegue realmente botar no cilindro, né? E tá botando ali vamos dizer assim, onde é que tá esses ali. Vai botar mais combustível ali pra tentar equilibrar eles, né? E eu faço só por pressão, né? Então, no caso, quando ele enxerga 10 PSI, ele adiciona o combustível, né? Sim. Antes eu não tenho nada. Esses cilindros estão mais quentes. E ainda tá rico, tá, o motor. Isso aqui é a vela de metanol, tá? Então ele fica no meio de uma vela de combustível de gasolina e álcool. Mas ele tá igual uma vela de metanol, ele tá rico. Então tá bem safe. Mas esses 4 aqui não. Precisam de bem mais combustível. Então eu tô botando mais nesses e tô tirando um grau de ponto por cilindro nesses 2 ali. Isso aqui é uma vela mais perto, ó, do que a gente gostaria de ver. Ainda assim no lado rico, tá? Como eu não estou procurando tirar o pelo do pelo, eu não vou deixar ela mais pobre e assim tá bem safe para andar, né? Então se o cara, vou correr, o cara tira, né? Aí eu tiro um pouquinho mais, se eu precisar de um cabelo mais, mas não preciso. Então eu tô acertando esses caras aqui e aí eu vou botar outro jogo de vela e vamos ver se ele se comporta. Aí eu aumentei a rampa do dyno pra gente dar a passada completa. Aí tem que vir aí uns... Tô esperando uns 1.200 cavalos, que era o que eu esperava de roda, né? Veremos. Até a próxima. Aí, Falta cavalo. pois é. Eu queria 1.200. Tem que trocar a polia. Vamos chamar o Luiz ou não? Não. Eu posso, já que o Luiz não tá aí, eu posso botar um nitrinho ali de fora ali. Eu chamo deles. Eu tenho 2 saídas pra isso ali, tá? Só tá ligado os bagulhos, mas dá pra comprar. Mas tem pouca pressão, né? Pois é. O que dá pra fazer aí? Botar a polia mais menor. Sim. Mas não tenho, né? Mas foi limpo, pelo menos. Sim, tá bom, limpo pra caramba. Mas ó, nem adianta botar pressão agora antes de tu andar na rua, né, e sentir. Não, claro. Sendo 200% honesto, não vai conseguir pisar no fundo disso aqui. Não, eu nunca vou usar isso aqui na rua. Não tem como pisar. É mais quando o cara vai brincar, né? Mas vai dar umas voltas, vem trabalhar, leva a Gi na escola. Sim, é a ideia, né? Presta pros amigos. Essa parte eu vou ficar devendo.
Não. Mas o motor tá rico, tu olha, as velas são bem novas, dá para tirar. Aí. Mas ó, interessante, para quem acompanha a Acerto aí, tá com 78 de sonda, né? De lambda, né? Não é... E 26 graus de ponto. 26 de ponto. E o ar hoje tá muito ruim, né? Tá pesado o ar, né? Umidade absurda. Isso também não ajuda. Mas 1000 de roda, um landauzinho aí. Não é o landau mais potente do mundo, será? Eu acho. E na realidade, sim, pra mim a potência é psicológica. Eu preciso do torque pra mexer esse negócio no lugar, né? E torque tem demais aqui. Cara, isso aqui é o seguinte, nós tinha que dar um burnoutzinho ali embaixo, né? Isso aí é 2 palitos. Vamos fazer, não? Eu acho que tem que, né? O que vocês acham? Concordam ou não? É obrigatório, né? Teste prático, né? Eu acho que aqui tá aprovado aí, não falhou, tá bom pra caramba. Na troca de marcha ele fica pobre. É. Mas eu não tenho como botar compensation, porque a FT não comanda a troca de marcha, né? Então como é que eu vou saber, né? Sim, o comando é aqui. Mas dá pra fazer por queda de RPM. Eu vou botar gear position, eu tenho em casa pra botar, aí eu consigo fazer. E tem que mudar burnout com o Feneman aqui? Sim, seria. Mas se ele dá faz um burnout de terceira direto, né? Ou não? Até em marcha lenta ele faz. Se eu vou tirar as velas daqueles cilindros mais... estavam mais escuros e era isso. Pronto. A correção tá perfeita. Ô, Denis, vamos tirar o... Ô, Denis! Vamos tirar aqui o carro porque o Felipe vai dar um burnout lá embaixo. Essa vela aqui, ó, essa é a 5, tá? Olha como é que ela era antes, né? Escura. Muita gente acha que isso aqui é rico porque ela tá escura. Então, tem combustível e não, eu vou tirar o combustível porque ela tá rica, mas não é. Olha a diferença, eu botei 10% naquele cilindro, ó. Olha como limpou a vela. Agora ela tá igual às outras, ó. Tá vendo? Tá rico o motor. Então dá pra nós ganhar mais cavalos se nós secar um pouquinho, mas não precisa, porque o cara vai fazer tá... Agora alinhou as velas. Olha aqui. Sim. Isso é 5, né, a diferença. Bah, tu vê como é bom ter aquele bico embaixo, né? Aquele injetor embaixo. E são 4 cilindros que são assim, né? Os 2 da frente. Os 4 da Cada frente. lado, os 4 da frente. Porque o combustível vai todo pra trás, então... Tem que limpar pra trás, daí tem que compensar na frente.
criança na escola, fazer compra, o porta-mala ali. Na verdade, se a gente botasse uma poltrona pro Denis do porta-mala, ele é mais confortável. E é mais confortável ainda. Alisa, né? É só a casquinha acelerador. As alavancas também tem que fazer um curso na NASA, né? Pra poder entender. Eu não entendi ainda. Essa é a segunda. E aí aqui é a terceira. É. Fica na direita aqui dele e vai passando ele assim, depois só cumpre um quebra-mola adiante. Ó, a câmera segue nós, tu viu? Aham, sim. Agora era aquela hora de dar um burnout, né? Passa ele. Quebra-mola. Entra aqui, o que faz? Hã? Onde é que entra? Não, vai pra lá. Ali é o estacionamento aqui. Na verdade é só vir até aqui e voltar. Porque aqui mais é que se quisesse tirar uma... Ah, a dirigibilidade tá... Pra falar a verdade, até tô te marando às vezes. Ainda assim. Tem que botar o gear pra eu saber que marcha Ah, tá. tá. É, mas... Quer fazer uma foto que isso é onde segue? Para um pouquinho, para um pouco. Calma, não te emociona. A vontade de sair daquela derretida, né? Espera, deixa ele passar. Eu acho. Diego, é só tu dizer que duvida, que não tá muito bom. Olha lá ele botando outra câmera. Começou a congelar feio ali em cima. Ó. Aham. Esse é o correto. Espera, espera aí. Que loucura.
Line lock não segura muito bem. Não, né? Eu ou não? Nota, qual a nota? Denis, qual é a nota? E eu tenho os cortes pro... Olha como os pneus pegam só por fora, ó. É zero, né? Primeiro burnout dele. É. Tá, mas pegou só por fora mesmo, né? Que estranho. Tá murcho? Não, é? Não. Quer fazer a curva ainda, fazer um drift. Eu achei que ia sair aqui e ir embora ali. Tinha pensado nisso. Não é uma má ideia, hein? Essa é a segunda? Tá botando segunda ou era a primeira? Nossa, a primeira já bota 2, o motor nem derruba, né? E é só... Qual que é a nota dele? Qual que é a nota? Bilhão, esquece tudo o resto. Agora. Parabéns. O bagulho é de verdade aí, ó. Tá feliz ou não? Ah, tu tá louco. Parece que o auto pesa 100 kg, né? Tem tanto torque que Aí, não ó. faz diferença. Funcionou, dinamômetro, não quebrou Não nada. quebrou, não vazou, não ferveu. Aí, ó. Andamos na rua, fizemos burnout, Muito tri. acelerou no dinamômetro. Missão cumprida. Tá bom. Ah. Parabéns. Muito tempo esperando por esse momento. Que legal, hein, meu? Muito grato. Eu sei o quanto esse cara aqui batalha pra fazer as coisas acontecer, o quanto ele trabalha, o quanto ele faz aí, não só na FT aqui, né, mas tudo que tu sempre te envolveu aí. Eu fico feliz de te ter junto com o nosso time e ele é o seguinte, né, ele é o cara que, além de fazer toda essa missão aqui, ele é um dos maiores mandadores de carro pro Brasil aí, né? O pessoal começou com os Ford, agora até GM, tu manda pro Brasil, até né? GM. Tem uma Mercedes lá em casa agora. Até Mercedes tá mandando pro Brasil. Viu que loucura? Não, é culpa nossa, tudo bem. Que o cliente quer tá acontecendo, não tem problema. Mas, cara, fico feliz mesmo assim, de ver tu aí realizando um sonho, porque também é um sonho nosso, né? Eu acho que a gente curte essas encrencas, tu é responsável, inclusive, pela realizar todas as minhas encrencas aí, né? O Denis e todo o time aí. Então, também te agradeço mesmo, cara. Eu Fico que agradeço feliz a aí. oportunidade. Parabéns. Dale. Show. Esse episódio foi legal, gurizada. Fiquei feliz aí, ó. Só que agora dificultou a minha vida, né? Porque agora os burnout ficaram um pouco mais difíceis aqui. A gente vai ter que dar uma melhorada. Denis, nós vamos ter que fazer passar o Supra de quinta marcha, ó. Sexta, sétima ali. Então, agora, missão Supra.